Fala, rapaziada, saudações vascaínas e vencemos. Vencemos, é claro, muito longe do que o torcedor vascaíno espera, sendo superior, comandando os 90 minutos, ganhando de goleada, mas vencemos por uma equipe mais fraca, o Brusque, um time aí que está jogando pela primeira vez a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, porém, vencemos, né? O torcedor vascaíno está tendo que se acostumar com esses resultados aí bem disputados contra equipe, infelizmente, inferiores. Mais uma vez a dependência do Germancano e o gol ali do Leonardo Matos totalmente surpreendente aos 43 minutos do segundo tempo. Um jogo aí que até mesmo antes do início da partida foi voltado de várias polêmicas. O Leandro Castan se posicionando ali através de suas redes sociais, demonstrando ali um possível rachamento do elenco, né? O Germancano também, durante a sua comemoração, pegou a bandeira do arco-íris representando a causa LGBT. Algumas pessoas foram comemorar, outras não. E a gente vai falar aí durante esses momentos da partida no vídeo de hoje. Mas, né, vamos lá, vamos começar, deixar essa parte para o final, vamos logo falar sobre o que aconteceu durante 90 minutos sem envolver essas polêmicas, né? Um jogo aí que definitivamente demonstra que o Marcelo Cabo não tem o controle desse elenco. O Marcelo Cabo precisa trabalhar muito para continuar na permanência do comando técnico do Vasco da Gama. É um treinador que definitivamente não demonstra ter nenhuma noção do esquema tático do Vasco nesse exato momento, depois de 5, 6 meses à frente do comando da equipe. O Vasco ainda precisa de muita coisa para se achar dentro de campo, para conseguir tomar o controle da partida por equipes inferiores. Eu fico pensando muito de como vai ser o Vasco enfrentando o São Paulo na Copa do Brasil. Eu fico com muito medo de vir um vexame por aí, porque se jogar dessa forma contra os clubes de Série A do Campeonato Brasileiro, definitivamente não vai dar certo. Então eu acredito que se for para jogar dessa maneira contra uma grande equipe, que é a equipe do São Paulo de Série A, é melhor nem entrar em campo. Ou troca de treinador, porque o Marcelo Cabo definitivamente passa a partida e não consegue demonstrar aí uma melhora na equipe. O Vasco que terminou o primeiro tempo, para vocês terem noção, com menor porcentagem de bola do que o Brusque. Um time aí que, volta a repetir, tá jogando pela primeira vez a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tem no elenco John Clay e Felipe Souto, dois jogadores que jogaram no Vasco há 6, 7 anos atrás e nunca foram destaques em nenhum clube do futebol brasileiro e são jogadores do Brusque. Então, o Vasco precisa de muita coisa, eu volto a repetir, o Vasco precisa sim de reforço, o Vasco precisa sim contratar, precisa de novas contratações, porque o elenco está muito abaixo do que o torcedor vascaíno quer para um time de Vasco da Gama. O Vasco é um time que já era para estar entre os 4 primeiros colocados desde o início da competição. Eu volto a repetir isso como eu venho falando em todos os meus vídeos. O Vasco é um clube muito grande para estar ali, de certa forma, tendo dificuldade de chegar entre os 4 primeiros colocados. A gente venceu hoje, foi um bom resultado, estamos em sexto, a 2 pontos de G4, estamos felizes, sem dúvida nenhuma. Comemorei muito durante o gol, durante ali o final da partida, com o apito final, a gente comemora, isso é fato, mas de certa forma se preocupa já com o próximo jogo. Eu, assim que acabou, assim que o juiz apitou o final da partida, a primeira coisa que eu fui fazer era pegar o celular e ver qual é o próximo adversário do Vasco. É Goiás fora de casa. E a pergunta que fica é, torcedor, com esse jogo que o Vasco vem jogando, dessa maneira que o Vasco vem se demonstrando dentro de campo, o Vasco tem condições de vencer o Goiás em Goiânia? Porque na minha opinião não tem. Isso é duro. Realmente essa é uma situação complicada, porque a gente chegou no jogo de hoje contra o Brusque, com todo respeito aí às pessoas que torcem para a equipe, ou tem ali da cidade de Brusque, mas é uma equipe muito inferior. O Vasco, pela sua grandeza, deveria se impor a gente. Nós, como torcedores vascaínos, deveríamos chegar antes da partida e pensar, nós vamos pegar o Brusque, nós vamos ganhar de fato, vamos golear, mas não. Infelizmente hoje o torcedor vascaíno chega para jogar contra o Brusque mais com medo de uma derrota do que a certeza de uma vitória. Então é complicado, é uma situação muito difícil, eu ainda sigo acreditando que vai ser muito ruim e muito complicado deixar o Marcelo Cabo no comando técnico do Vasco, um treinador que o Vasco empatando com o Brusque. Aos 41 minutos do segundo tempo, ele faz 3 alterações. Eu não estou reclamando das alterações que ele fez não, inclusive ele deveria ter feito mais antes. O Vasco tem direito a 5 substituições, ele até os 41 havia feito apenas 2. Como assim? Sendo que uma era a substituição do Riquelme, porque foi um jogador que se machucou. Então, é muita complicação,
É muita dificuldade imposta nesse elenco do Vasco. Eu acho sim, o Vasco precisa de reforços. Mas se a gente parar para pensar em elenco, em mão de obra, em jogadores, o Vasco tem o melhor elenco da Série B, querendo ou não. Não estou falando com relação ao momento e à fase de atletas, mas estou falando com relação à qualidade de atletas. O Vasco tem os melhores jogadores da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vanderlei seria titular em qualquer gol. O Leandro Castan seria titular em qualquer zaga, o Hernando seria titular em qualquer zaga da segunda divisão, o Zeca, o Leonardo Matos, o Galarza, o Cano, o Morato, o Léo Jabá, todos esses atletas seriam titulares em qualquer time da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o grande adversário a ser batido. Porém, infelizmente, falta comando, falta treinador, falta esquema tático. E isso está fazendo com que o Vasco chegue aí na 8ª rodada sem nem ter entrado sequer em nenhum momento da Série B do Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros colocados. Então é duro, é difícil, é uma situação complicada. O Vasco volta a repetir, volta a frisar. Precisa ir ao mercado buscar novos reforços. Porém, se não houver uma mudança de postura da equipe, nada adiantará. E esse é o grande problema. O próprio Alexandre Pássaro já falou sobre isso, que sabe que o elenco tem capacidade, porém não tira a grande pessoa que está por trás, fazendo com que o elenco não jogue o que tem para jogar. Mas vamos aguardar, né, que essa diretoria possa se mexer. Esperamos sim que Marcelo Cabo venha se firmar no comando técnico do Vasco. Nós somos torcedores, esperamos uma vitória, esperamos uma mudança de chave, esperamos que o Vasco jogue como Vasco, torcemos pelo Marcelo Cabo, mas é uma situação preocupante. Quarta tem Goiás. E aí, será que o Vasco ganha? Será que o Vasco empata? Será que o Vasco perde? Deixe também a sua opinião aí embaixo, porque é a grande chance do Vasco estar pela primeira vez na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, entre os 4 primeiros colocados. E com relação à partida, o Vasco, de certa forma, no primeiro tempo, mesmo estando ali sem a posse de bola, menor no caso do que a equipe do Brusque, na minha opinião foi bem. Não foi um primeiro tempo ruim. É claro, falta muito ainda para jogar como o Vasco da Gama, pressionando o adversário, tendo mais oportunidade de gol, mas pelo menos não passou dificuldades e não sofreu, acredito que nenhuma chance de levar gol. No segundo tempo, quando fez o primeiro gol, não sei por que abriu espaço e o Brusque ali conseguiu chegar diversas vezes no contra-ataque. Em um determinado momento da partida, o Marcelo Cabo reclamou que o Galarza não estava cumprindo, né, a orientação tática dentro do esquema do Vasco e acabou levando ali o gol do empate do Edu. O jogador vascaíno de coração comemorou, o pai dele que estava em São Januário se emocionou muito e é claro, Vasco empatando, o Brusque foi para cima e aí o Marcelo Cabo demorou um pouco ainda para fazer as substituições, colocou o Daniel Amorim, o Gabriel Peck e o João Pedro. O Gabriel Peck não apareceu durante a partida. O Daniel Amorim, que é um jogador de 2 metros de altura, em vez de se posicionar dentro da área, que para isso que ele foi contratado, né, com o objetivo do Vasco estar perdendo, empatando no final de jogo, colocar o Daniel Amorim para o Vasco conseguir fazer um gol de cabeça numa jogada aérea, está indo no meio-campo buscar jogo. Outra situação que definitivamente é muito complicada e difícil de compreender, mas mesmo que não passando por elas, né, porque foi uma falta cobrada pelo Marquinhos Gabriel, uma casquinha do Leandro Castan e um gol do Leonardo Matos, parece que as substituições adiantaram e o Vasco conseguiu aí fazer o gol, o segundo gol da partida e garantir a vitória do jogo. No momento, o Leandro Castan que cabeceou a bola, né, que deu a casquinha para o Leonardo Matos, foi comemorar totalmente do lado inverso do próprio jogador e do elenco cruzmaltino, dando a entender, sim, que há um possível rachamento do elenco. Leandro Castan, que momentos antes da partida, né, na parte da manhã, ele colocou um post com um versículo bíblico, colocando a opinião dele, né, com relação ao que ele acha sobre o assunto, o que achou do posicionamento do Vasco. Muitos torcedores, inclusive, reclamaram do posicionamento do capitão cruzmaltino. Próprio comentarista aí da transmissão do jogo também falou muito mal do Leandro Castan. É uma situação complicada, acredito sim que cada um deve ter o seu posicionamento, mas o Leandro Castan foi muito criticado por expor o seu. O Germancano também, né, no momento do gol, expôs o dele, pegou a bandeira ali de escanteio, que estava com a bandeira do arco-íris, comemorou, colocou a bandeira para cima, um fator muito importante também para essa causa, né, para quem luta por ela. E definitivamente uma grande ação de marketing. Tenho certeza que amanhã essa imagem aí do Germancano estará em todas as capas de jornais aqui do Brasil. Isso é fato, sem dúvida nenhuma. Isso traz visibilidade e gera dinheiro para o Vasco. Essa é a grande verdade. Isso gera grana para o nosso clube. Então, se você é torcedor e você não concorda, vamos tentar pensar, né, para quem de fato não concorda com essa causa, que traz grana.
Isso traz muita grana para o Vasco da Gama, isso é fato. Uma camisa que em menos de uma hora bateu recorde de venda e foi vendida aí para grande parte esgotada em alguns sites aí do Gigante da Colina. Então é uma ação importante para quem luta, para quem faz parte da causa, esteve ali de acordo com ela, ficou muito emocionado no dia de hoje, né? Mas é uma situação muito polêmica aí, porque cada um tem o seu posicionamento, cada um tem o seu modo de enxergar a vida e acredito que também deve ser respeitado. Desde que não atrapalhe, não interfira, não agrida a outra pessoa, deve ser respeitado. Mas, rapaziada, Vascão ganhando, 3 pontos na conta. Quarta, Vasco e Goiás. Esperar, é claro, uma vitória do Gigante da Colina. Esperar que o Vasco jogue bem. Esperar uma mudança de postura. De esperar os 3 pontos para, assim, pelo menos na 8ª rodada, chegar entre os 4 primeiros colocados. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e todas as outras redes sociais que você conheça. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.